É cientista político, professor, escritor e palestrante. Aqui nos meus estudos, ao qual eu gosto de fazer, às vezes sozinho, às vezes com alguma companhia, como essas que vocês estão vendo no vídeo, né? Meu sobrinho. Então eu decidi compartilhar com vocês as 23 horas que eu tenho de estudo, né? E essas 23 horas não são contínuas, são toda essa playlist que ele tem aí sobre geopolítica. As 23 horas assistida, né, do professor Rock. Veja, são 23 horas. A soma que eu fiz aqui, ó, já deixei aqui aberto. A soma que eu fiz, que os vídeos deles, nessa playlist aqui, aulas de geopolítica, tem. São 23 horas corrido. São a somatória das aulas dele aqui. Todos os vídeos assistindo. Os 44 vídeos. Que somando aqui, ó, esse aqui de 1 hora e pouco, 32 minutos, 24, 31. E assim sucessivamente, dá aproximadamente 23 horas. Dá 23 horas no quebradinho. Arredondei para 23. E eu peguei e comecei a anotar o que eu lembrava de cabeça disso que eu tinha estudado, né? Porque eu me identifiquei muito com a forma dele, do que ele explica, como é bem detalhado os vídeos dele. Então, eu gosto da forma do que ele ensina, né? É uma forma, um meio que eu me identifico muito. Então, isso tem a chance muito grande de um percentual alto do conteúdo eu fixar apenas assistindo, né? Imagine quando eu reforço isso. Que igualmente eu estou fazendo aqui agora. O que eu lembrei de cabeça, eu anotei e vou compartilhar aqui um pouco com vocês. Então, vamos lá ver o que eu aprendi com o professor Rock. Um pouco sobre a biografia do Reni, né? Aqui no site da Assembleia São Paulo. O nome dele aqui é Reni Ozzy Cooker, né? Abreviado para Rock. Então a biografia dele. Reni, também conhecido como professor Rock, tem 44 anos. É cientista político, professor, escritor e palestrante. Formou-se nos Estados Unidos em Filosofia e Ciências Políticas e é mestre em International Peace and Conflict Resolution, né? Paz Internacional e Resolução de Conflitos, pela Universidade de Washington. Trabalhou na Organização dos Estados Unidos, na Think Tank Woodrow Wilson Center e no Conselho de Segurança da ONU. Em 2009, fundou o Khorasan, gestora de ativos socioambientais. Posteriormente, criou o Insight Geopolítico, consultoria de risco político e leciona relações internacionais na ESPM. Recentemente lançou seu primeiro livro, Inteligência do Quarismo. Frequentemente analisa o debate, os riscos e os problemas políticos nacionais e internacionais nos maiores veículos de mídia do Brasil, como Globo, Band, Record, entre outros. E aqui embaixo já começa a falar um pouco mais do que ele está fazendo hoje, né? Então vou deixar o link aqui para quem quiser olhar também. Eu tava aqui vendo o canal dele, né, antes de finalizar algumas coisas. E você vê aqui que tem vídeos antigos, né, de 8 anos atrás. Então é uma pessoa irrelevante que já tá há um tempinho, né, inclusive no YouTube. Eu resumi em 6 tópicos, né? Eu vou falar cada tópico e vou começar a explicar o que eu lembro desses tópicos, né? Mas eu recomendo também, quem não conhece ou não assistiu ainda esses vídeos, que vá até o canal dele para conhecer. Conforme eu for lembrando aqui qual vídeo é relacionado ao tema que eu anotei, eu vou tentando mencionar ao longo do vídeo, certo? Então a primeira coisa que eu coloquei é: a localização do país é um dos fatores que influencia o sucesso dele, né? Ele fala muito sobre isso, que a localização dos países determina, né, é um dos fatores, não é o principal e nem é o único, mas que determina o sucesso daquele país, se ele vai ser um país desenvolvido ou não.
né? E dentro disso, tem uma questão que a gente fala muito, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, né? Ou mesmo pelos ingleses, teria sido melhor, o Brasil seria de primeiro mundo, né? Não sabemos, que nunca aconteceu e nunca vamos saber, mas se a gente comparar com outros países, que até da América do Sul, que a Inglaterra colonizou, e até mesmo a Holanda, comparando hoje em dia, são países que não tão mencionados no âmbito global, que nem outros países, que nem Brasil mesmo, Argentina, né, Chile, e mesmo aqui dentro da América do Sul, que são a Guiana, que é ex-colônia britânica, e o Suriname, que é ex-colônia da Holanda, né? Então vemos que a localização, né, os fatores que tem ali geográfico daquele território realmente influencia. Muitos podem achar, mas Guiana primeiro foi explorado pelos espanhóis, até mesmo pelos holandeses e tal. Mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos também foi. Hoje ali onde é o sul dos Estados Unidos, grande parte era da Espanha. Mesmo depois da independência ali do México, fazia parte do México. Até mesmo a Holanda, onde hoje é até Wall Street ali, era da Holanda. Foi um acordo que fizeram e a Holanda entregou. Então, sim, o ambiente, né, a localização do país é um dos fatores que determina. O que ajuda a terminar o caminho dele. Um dos exemplos que ele dá é que, além desses, né, por exemplo, os países que têm costa para o mar são normalmente mais ricos dos que não têm acesso para o mar. Excesso, tirando aí pequenas exceções aí, que tem outros fatores que explicam o sucesso. E também fala que, né, por exemplo, no Brasil, porque ele dá o exemplo do estado de São Paulo, né? Que se a costa, isso no Brasil todo, se a gente não tivesse tantas serras, ou melhor dizendo, tantas montanhas, os interiores do Brasil seriam muito mais ricos pela facilidade de transporte. Pegando o exemplo aqui do estado de São Paulo, se demorou muito tempo para construir estradas para chegar até o litoral, né? E ele fala também se fosse plano o acesso entre o litoral e, por exemplo, a região metropolitana do estado de São Paulo, que hoje está o município de São Paulo, ele seria muito mais rico do que é hoje. Então esses empecilhos aí também determinam muito a condição do país, e fora dos exemplos que ele dá, vou deixar aqui algum vídeo relacionado a isso para vocês se aprofundarem mais. O tópico 2. A importância dos canais marítimos. Aqui eu assisti o vídeo, ele fala como foi muito importante isso, né, desde a descoberta de outros continentes, né, nas navegações. Mesmo ali na época do Império Romano existiam navegações ali, né? Não era só feito o abrangimento do Império ali de forma terrestre, também já existiam navegações. Os canais principais importantes, como o de Suez, do Panamá, e entre outros, que ele explica as importâncias desses canais. E até hoje, pelo menos eu pensava que não era tão importante assim os meios marítimos, mas sim, ele fala, principalmente por causa de comércio, né? Importação e exportação de produtos. E, bom, esse aqui não vai abranger muito, porque esse aqui é um assunto, acho, bem mais complexo do que os demais. Tópico 3. Então, o tópico 3 eu já dei uma referência ali no tópico 2, né? Que esses mesmos canais ainda hoje são extremamente importantes por causa da questão de negócio, né? Ou seja, importação e exportações, cultura, né? Pecuária, produtos, né? Como eletrônico ou não, enfim. Então, a gama aí, até mesmo de veículos hoje em dia também, que já vem também um bom quarto tópico também que eu já mencionei em algum anterior, porque a maioria dos países desenvolvidos tem costa para o mar, né, que isso ajuda o país a ficar rico pelo essa fácil acesso ao mar, ou seja, fácil acesso de fazer negócios com outros países, né, e até de outros continentes, onde facilita muito isso. Você não fica dependente de um país ali no meio para você poder exportar ou importar a sua mercadoria. Então esse é um dos fatores também
que ajudam no desenvolvimento do país. Tópico 5 eu coloquei a importância do Ártico e a negociação da exploração, né, atual dele. Existe um acordo ali entre alguns países para fazer a exploração, descoberta ali nesses polos, nesses continentes, né, congelados. E como provavelmente pode vir a ter desgelo ali, pode vir a gerar um conflito, né, e até uma guerra referente a isso. Se não me falha a memória, nos próximos anos também vai ter. Nos próximos anos vai ter o fim dessa negociação que foi feita no século XX. Então, provavelmente a gente vai ver o que vai acontecer, qual que vai ser essa nova negociação. E o tópico 6, né, o último, mas não menos importante, a grande chance de a Terceira Guerra Mundial ser entre civilizações. Aí ele menciona um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que existe, né, esse livro, esse autor faz divisões não como a gente conhece entre civilizações, né, ou entre países, entre etnias, né, ou até mesmo tradicional ali, você pegando na época de escola, né, você pegando ali o mapa, divide entre oriental e ocidental, né. Até essa definição também está diferente nesse livro aqui. Ele não só fez uma divisão assim no meio do mapa mundi, assim, que tá desse lado oriental e desse ocidental. Considera outros fatores. Mas enfim. Então ele fala de 9 civilizações. Aí ele dá algum exemplo. O que vai ser gerado conflito entre essas civilizações culturais. Né? Que dentro da cultura aí envolve várias coisas. Religião, costumes, etc. E ele dá um exemplo clássico, que é o que acontece ali, que eles chamam de cultura latino-americana, né? Que é ali onde acontece o maior choque, que é entre o México e os Estados Unidos, né? Onde tem ali uma cultura ocidental, que considera que eles são mais presbiterianos, enfim, e a Latinoamérica ainda é de maioria católica. E fora também, não só a religião, mas os costumes, enfim, outras crenças. Eles consideram essas civilizações diferentes, por isso acontece choques. Também outras partes ali do Oriente Médio, com a Europa, né? Então vai acontecendo esses mini choques ali e provavelmente pode acontecer ali alguma coisa entre isso, se acontecer, né? Então esses foram os 6 tópicos que eu lembrei assim de cabeça, né? Por causa dessa forma que ele explica, eu gosto muito. E eu vou deixar aqui, pelo menos a maioria dos vídeos linkados, né? Vou mostrar também durante aqui a passagem desse áudio, desse vídeo para vocês depois procurar lá no canal dele. Espero que tenham gostado. Se você já assiste o canal dele, comenta aqui para mim o que você acha. Se não, depois que você assistir lá, comenta aqui para mim também. E se você viu algum desses temas lá no canal dele, quiser complementar aqui na descrição, tá muito de compartilhar essa experiência. Lembre-se de deixar curtir no vídeo. Até a próxima. Políticas do Ártico. Nós precisamos falar da questão das mudanças climáticas, porque o degelo e uma série de outros fenômenos naturais sendo afetados pelas mudanças climáticas, colocam todas as questões políticas, geopolíticas da região em transformação para os países e para várias atividades diversas de extrema importância. Então, vamos entrar nessa questão da transformação do meio ambiente e da natureza. Na última década, nos últimos 6 anos que nós vivemos, foram os mais quentes de todos na história, e o Ártico sente um aumento de temperatura 2 vezes mais do que o resto do mundo. Talvez vocês tenham assistido alguma notícia sobre o desaparecimento de grandes pedaços de gelo no Mar do Ártico. Muita gente falando disso. Obviamente que tudo isso afeta como os países lidam com a região, com o que está acontecendo ali, e como que essa região é vista em grande escala no Ártico. Não podemos esquecer, na verdade, que as temperaturas do Ártico serão muito duras. Nós estamos falando de menos 40
nenhuma.